Cristo para todas vocês, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Sofá e Elas. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, dividindo mais uma vez um dia maravilhoso. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão para a sua vida. Antes de nós iniciarmos essa palavra, eu quero que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com as amigas e venham todas juntas aqui neste canal, porque hoje vai ser uma bênção de Deus. O Senhor vai falar contigo, você crê? Olha, eu já quero trazer uma história diferente para vocês. Mas antes de trazer essa história, eu quero te perguntar: você tem promessa na sua vida? Você acredita nas promessas que Deus fez para a sua vida? Essa é a pergunta que eu quero iniciar esse bate-papo com vocês. Hoje o bate-papo será eu e você. E dentro da palavra do Senhor, eu quero te dizer que as promessas, elas são feitas sobre as nossas vidas e elas também são realizadas e concretizadas. Você sabia disso? Ou você já perdeu suas esperanças? Em meio a tantas tribulações, em meio a tantas notícias ruins, em meio a tanto caos, desemprego, tantas dificuldades, mas eu quero te dizer que Deus realiza promessas sim, mas é necessário que você creia, é necessário que você nunca perca a esperança, é necessário que você lute por isso. Lute, mesmo se suas pernas estejam quebradas. O Senhor é um Deus que vai até você e realiza o seu sonho. Vamos juntos aqui. Eu quero te trazer em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a seguir, que diz o seguinte: E disse Davi a alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça o bem, por amor de Jonatas. A seguir, no versículo 3, diz o seguinte: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, logo no versículo 6, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete, é ele. E disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém? Olha só, essa história é fantástica. Quem que era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Saul era um grande rei. Um grande rei que foi ungido, escolhido pelas pessoas que naquela época estavam desacreditadas que Deus poderia operar milagres e maravilhas. Então, ali aquele povo, eles pediram que Deus, na verdade Samuel, ungisse um rei ali entre eles. E ali eles escolheram Saul. Saul era um homem vistoso, de boa aparência, um homem ousado, um homem que não temia, que ia em frente. Então Deus permitiu que Saul fosse ungido a rei. E ali, ao decorrer da história, todos conhecem a história de Saul, não vamos nos afirmar nela, porque o objetivo aqui hoje é falar de Mefibosete. Ali no meio, toda aquela guerra, aquele passar de tempo, ocorreu-se que Saul foi morto, Jonatas foi morto e restou Mefibosete. Mefibosete, no meio daquela luta, eu imagino que no meio daquela
correria, ali aquele corre-corre, ali Mefibosete, ele é cometido por um acidente. E uma carroça passa, a Bíblia não relata assim tão detalhadamente como que foi. Mas a gente observando histórias, a gente entende que uma carroça passou ali na perna de Mefibosete e ele perdeu suas duas pernas. E eu acredito que Mefibosete nessa época, a Bíblia não relata a idade de Mefibosete, mas Mefibosete era uma criança. Eu vou acreditar que ali ele teria cerca de 5 ou talvez a 7 anos, né? E ele tinha uma serva. Ele tinha uma serva que estava sempre com ele ali, e aquela serva, ela não desistiu dele. Ali, ela vendo ele ferido, aquela serva pegou ele e fugiu, né? Ela fugiu com ele. Por quê? Por medo de eles também matarem aquela criança. E aquela criança, ela não tinha nada a ver com aquela história que estava acontecendo ali, né? Então ela fugiu. E ali eles ficaram anos e anos escondido numa terra chamada Lodebar. O que é essa terra? É a terra do esquecimento, é a terra que não frutifica nada, é a terra que se chama deixados de lado, largado para lá, né? E ali Mefibosete, aleijado das duas pernas, naquela época uma pessoa aleijada, ela não tinha crédito pelo rei. O rei, na verdade, ele até era como se fossem pessoas largadas, deixadas para lá, esquecidas da sociedade, porque eram pessoas que não tinham nenhum tipo de proveito ali para aquele lugar. E um belo dia, Davi, que ficou o rei no lugar de Saul, prometido pelo Senhor, ali Davi, ele veio até a mente dele o desejo de honrar ainda quem teria ficado ali da descendência de Saul, porque Davi, ele era muito amigo de Jonatas. A Bíblia relata, né, que Jonatas e Davi, eles tinham uma amizade verdadeira, uma amizade de estar ali junto, de conversar, de trocar confidências, né? Então eu imagino que é como eu e você, nós temos alguém que nós detalhamos, que nós confiamos a isso, né? Confidências. E a gente não sabe o que a vida pode nos providenciar. E Davi, ele tinha esse desejo de honrar alguém da família de Saul que tivesse ficado. Ali ele chama o seu servo, ele falou assim: tem algum servo aí que trabalhou para Saul? Aí eles falam: tem Ziba, chama Ziba até a minha. Então Ziba veio e ele perguntou: então, tem alguém ainda da descendência de Saul no qual eu possa chamá-lo para reconhecê-lo? Então assim, Ziba falou: tem sim, tem um aleijado, Mefibosete, é o filho de Jonatas. Mas só que quando Ziba falou com desprezo. Tem um aleijado aí que sobrou, falou com desprezo. Ele falou: traga ele até a mim. Só que ninguém sabia qual que era a intenção do rei em chamar Mefibosete, nem mesmo Mefibosete. Então, quando Mefibosete recebeu esse recado para que ele se apresentasse até a presença do rei, ele tremeu. Eu imagino que ele deve ter pensado assim: meu Deus, agora eu estou morto, agora chegou o meu momento de partir. E ele foi ao encontro do rei, temendo, tremendo, né? E aí, quando ele chegou na presença do rei, ele se apresentou até o rei: eis-me aqui, Senhor, o teu servo. Então, quando Davi olhou Mefibosete, ele se encheu de compaixão e alegria ao mesmo tempo dentro dele. E ele falou: Mefibosete, eu quero te honrar. A partir de hoje você sentará na mesa comigo e comerás comigo. E tudo aquilo que era da sua descendência eu te entregarei de volta. A partir de hoje a sua história muda. Amados, eu quero trazer isso para você neste dia. A sua história, ela pode mudar assim como Mefibosete mudou. Deus honrou aquele homem. E a partir desse dia, um homem que era aleijado das suas duas pernas, que não tinha esperança nenhuma, que morava numa terra de esquecimento, largados, deixados para lá, onde ele era príncipe, e ele passou a rastejar como um cão comendo de migalhas, sobrevivendo de migalhas. Ele foi simplesmente honrado ao decorrer de muito tempo, onde ele já tinha perdido as suas esperanças, onde ele não acreditava que haveria mais a oportunidade de ser alguém. E ali ele foi honrado diante do rei.
rei, a maior autoridade que tinha naquele lugar. Davi era um homem respeitado, era um homem honrado, e ele era tão honrado, tão temente ao Senhor, que ele honrou alguém que era do outro reinado. Naquela época, quando um rei assumia o lugar do outro rei, todos da sua descendência eram mortos. Então, eu acredito que passou pela cabeça de Mefibosete no momento que o rei chamou ele, da seguinte forma: pronto, agora eu estou morto também. Né? Até mesmo aquele empregado, Ziba, ele desfez, ele desenhou: não, aquele aleijado, o que o senhor quer com aquele aleijado? Não, aquele aleijado. Então, assim, até o próprio servo deles naquela época desdenhou. Então Davi reverteu a história. Ele fez com que aquele servo chamado Ziba passasse a servir Mefibosete. Ele fez com que Mefibosete se sentasse na mesa do rei para comer com ele. Ele entregou tudo aquilo que ele tinha perdido ao decorrer desses anos, até mesmo a sua dignidade perdida. Ele já não tinha mais esperança. Ele ressurgiu a esperança dentro dele. Ele ressurgiu a intenção de honrá-los, e não honrá-los somente no escondido, não, onde todos viam. E ele ocupou o lugar de destaque, o lugar da mesa do rei. Eu quero te dizer: quantos de você tem sido humilhado? Quantos de você tem ouvido na sua cara: você não vai a lugar nenhum, você já é um esquecido, um fracassado, ninguém vai lembrar de você, acabou o seu tempo. Eu quero te dizer nesse dia maravilhoso que o teu tempo não acabou, não. O nosso Deus, ele continua o mesmo. O nosso Deus vai te honrar onde você estiver inserido à ponta dos teus pés. O Senhor vai levantar pessoas para te honrar, pessoas para te encontrar onde você estiver, aonde você estiver, e ele vai te honrar em público. Você foi humilhado, você foi pisoteado, você foi esquecido, você foi mandado para a terra de Lodebar, mas o meu Deus te encontrou, o meu Deus te encontrará, e ele vai te honrar em meio à dificuldade. É em tempo de escassez, é em tempo de dor, é em tempo onde você acredita que não tem mais jeito, é tempo de desemprego, é tempo de ver as pessoas sofrendo calamidade, doenças, assim que você não sabe onde não tem cura. Mas eu quero te dizer nesse dia: o Deus que nós servimos, o Senhor dos senhores, ele vai mudar a tua história. Mas é necessário que você creia. Ele vai te fazer sentar à mesa do rei. Ele vai te trazer do lugar onde era esquecimento, onde era desprezo, e ele vai te honrar no meio de muitos, porque Deus é Deus, e ele continua sendo Deus se ele fizer, ele continua sendo Deus se ele não fizer, mas ele vai mudar a tua história, ele vai mudar o teu cativeiro, assim como mudou a história de Mefibosete, um homem que não tinha mais esperança, um homem que era aleijado das duas pernas. Então para ele tinha acabado, e ele ocupou um lugar de destaque na mesa do rei. Você também ocupará um lugar de destaque na mesa do rei, e todos verão e saberão que você serve o Deus do impossível, aonde não tem mais jeito, aonde tudo é improvável. Aí vem Deus e te levanta. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? E antes de finalizar, eu quero fazer uma oração com você, para que o Senhor, ele aplaque a dor do seu coração nesse exato momento. Ele enxugue as suas lágrimas, porque eu sei que lágrimas rolaram na sua face neste dia. E ele vai enxugar, e ele está te dizendo: eu vou te honrar, minha filha, eu vou te honrar, meu filho, aqui nessa terra dos viventes. Eu vou te honrar, porque eu sou Deus. Creia, somente creia. Feche os teus olhos aonde você estiver. Vamos orar junto comigo? Vamos orar junto comigo neste dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, alcance essa vida onde ela estiver. Enxugue as tuas lágrimas, Senhor. Faça com que ela sinta a tua presença, que o Espírito Santo de Deus venha tocá-la de uma forma sobrenatural e confirme dentro do coração dela. Reavive as promessas que o Senhor fez. Não importa o tempo que essas promessas foram feitas, não importa o tempo que nós estamos vivendo, o Senhor não precisa de cenário perfeito para honrar os teus filhos. O Senhor não precisa de cenário perfeito para fazer com que as promessas se realizem sobre as vidas. Então
neste dia em especial, eu quero te pedir, meu Deus, vai de encontro a essa vida, muda essa história, muda esse cenário, muda este cativeiro e honra os teus filhos, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, o Senhor é o mesmo Deus do passado, o Senhor é o mesmo Deus hoje que faz milagres, muda a história, muda cativeiro, e Ele vai tocar a tua vida onde você estiver, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Que o Senhor Jesus tenha falado contigo neste dia, porque Ele te ama e Ele deu a vida por ti. E por Ele ter dado a vida por ti, não se desespere, não se desespere. Creia somente e olhe para o alto, porque é de lá que virá o teu socorro. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.